Quem trouxe a palavra do Senhor? Inclusive, muitas pessoas não vieram no domingo. Vira para a pessoa que está ao lado e fala: você veio no domingo? Você veio no domingo? Por que não veio? O sono foi maior? Se fosse para ir para o sítio, você acordaria? Ezequiel 36. Ezequiel 36. E lá em Ezequiel 36 a gente vai ler juntos o versículo 16. Diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação era o seu caminho perante a minha face. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui na palavra, a palavra do Senhor, ela veio, né? E aí existia a casa de Israel, que era a casa das pessoas, a casa do povo. Só que a casa ela foi contaminada. E o que é a casa ser contaminada? Vamos supor, a gente tem lá uma comida na nossa casa, que se a gente não pôr na geladeira e deixar do lado de fora, o que vai acontecer? Por que vai estragar? Porque os fungos, as bactérias vão tomar conta, de repente vai estar contaminado, vai estar estragado. E é isso que aconteceu com esse povo, que era o povo de Deus. Eles permitiram com que a contaminação, ou seja, a sujeira, aquilo que era ruim, entrasse na vida deles. Na palavra fala que eles contaminaram a terra, a cidade, mas tudo isso porque eles se contaminaram. É igual, por exemplo, quando Deus ele nos ensina que a gente não pode falar palavrão, aí chega lá na escola ou no seu trabalho e você fala um palavrão. A sua língua foi contaminada, porque você se permitiu. É igual quando a gente fala assim, ó, cuidado com o que você ouve. Aí chega lá fora, você escuta funk, outras músicas do mundo. Ao ouvir dentro de você, você já se contaminou, já estragou. Porque o diabo ele usa de melodias, de músicas para trazer sensações, sentimentos, coisas ruins. E aconteceu com esse povo, deles se contaminarem. E a primeira mensagem que diz aqui, ó: você não precisa se tornar o que te aconteceu. O que significa isso? É mais ou menos assim, ó. Estou aqui com o batom, certo? Se eu pegar uma criancinha de meses, aquela que tá ali, ó, no colinho da pastora Vilma, e fazer assim, ó, na testa dela, e eu pegar o espelho para ela vai saber identificar que ela é uma coisa, que eu passei ali e fiz uma mancha no rosto dela? Ela vai saber? Não. Mas se eu pegar um adolescente aqui e fazer essa mancha, quando ele for olhar no espelho, o que ele vai falar? Não, eu não sou assim. Eu sou assim? A Bianca é assim? Não, eu não sou assim. E aí o que o adolescente vai fazer? O que você faria? Isso não me pertence. Peraí, deixa eu tirar. Isso não é meu. Certo? Tá saindo, gente, ou não? Ótimo, senão eu ia fazer a pregação toda vez. E aí o que acontece?
pedindo, falando com o Senhor, mas aquilo te travou, aquilo te parou, aquilo não é o que Deus projetou para você. E aí eu fiquei pensando, né? Se eu pegar, me riscar toda, e eu pegar e falar assim, ai, mas eu sou isso, eu sou desse jeito, eu nasci assim, olha só como eu sou, olha só o que aconteceu comigo, então agora eu vou dar desse jeito, eu vou ter medo, eu vou ser frustrada, meu pai, a minha mãe me xingaram, falaram que eu sou um lixo, sabe que eu sou um lixo mesmo, aconteceu uma coisa na minha escola, fizeram bullying comigo, eu estou sendo excluída, então realmente eu não presto para nada, não sirvo para nada. Os meus pais me criaram da forma errada, é isso que eu sou. Eu sofri um plano de amassou. Quando eu era criança, eu não recebia a atenção dos meus pais, então é isso, eu não presto. Eu tento chamar a atenção das outras pessoas porque eu me tornei isso. Eu não volto para a igreja, sabe por quê? Porque eu já pequei, e eu me tornei o pecado, eu me tornei o lixo, eu me tornei a mancha, olha só, e quantas pessoas estão assim, elas se tornaram o que aconteceu com a vida delas. Quantas pessoas vivem assim interiormente? Porque na minha casa era tudo bagunçado, era uma baderna, minha mãe e meu pai não limpavam a casa. Então hoje, eu não sou organizada. Não, eu tenho dificuldade. Não. É o que te aconteceu, é o que viveu, que você está trazendo para a sua vida agora. E você está deixando isso fazer parte de você. Você não é o pecado. Você não é essa mancha. Você não é. E Deus já está falando, vários cultos com a gente sobre isso. E às vezes a gente não entende. Quem sabe agora Deus está falando no coração, né? E desenhando, a gente não entende. Você não é o que te aconteceu. Não deveria ser o que te aconteceu. Pode passar no próximo.
porque você tomou essa mancha para si próprio. O próximo diz assim, ó, você não é a sua ansiedade. Hoje está normal. E eu já me vi falando isso também. Ah, não, é que eu tenho ansiedade. Não, eu não tenho ansiedade. Deus, pergunta assim para a pessoa do seu lado. Deus te fez com doenças? Deus te criou com defeitos? Ou Deus te fez perfeito? Ou Deus te fez saudável? É só você olhar para a sua vida. Não, Ele não fez ninguém com ansiedade. Tanto que na palavra diz, não andeis ansiosos por este mundo. Não é verdade? Se na palavra de Deus falar isso, por que a gente toma posse de coisas, de manchas que não nos pertencem? Por que você traz culpa para si que não te pertence? Por que você traz tantas coisas para si que na verdade isso não é seu? Mas você está deixando isso fazer parte de você. Eu gostaria que você olhasse aí para a sua vida e identificasse, sabe? O que é que você fala, ah não, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Teve uma época, né, que eu falava assim sempre, ah não, eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo. Todo mundo acorda lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Não consigo, eu tenho que acordar 8, 9. Eu sou assim? Não. A minha natureza, o ser humano consegue acordar a qualquer horário se eu determinar. E aí se eu tomo essa mancha para mim, se eu tomo posse disso, eu não vou conseguir mesmo. E está na moda várias coisas hoje no mundo. Ah, porque a pessoa é hiperativa. Ah, porque a pessoa tem síndrome do pânico. Eu tenho pessoas que eu conheço e falam, não, mas está diagnosticado, eu tenho síndrome do pânico. Eu tenho. Você não pode aceitar na sua vida. Não é seu. É a mancha, ó, a mancha que não é minha. E que eu estou tomando para mim. Você escolhe se limpar ou não. O próximo diz assim, ó. Você não é orgulho. O diabo coloca o sentimento de orgulho no nosso coração. Só que a nossa natureza, Deus, o projeto de Deus, Ele não te fez orgulhoso. Não te fez assim, ó, não, eu não vou voltar. Não, tá muito melhor lá fora. Ou não, eu não vou ouvir o que a obreira está falando, porque a minha vida está perfeita. Eu não preciso mudar. Não. Deus, Ele fez um projeto maravilhoso na sua vida. E às vezes a gente pega o quê? Os acontecimentos e traz pra gente como se fosse verdade. Sendo que a gente pode mudar, a gente pode ser diferente. Amém? E o próximo diz assim, ó. Mas você está aceitando ser? Porque eu posso trazer aqui pra você, ó. Você não é o seu trauma. Você não é o seu medo. Você não é o orgulho. Você não é o que te xingaram, que falaram que você seria. Eu posso falar várias coisas aqui, mas você está aceitando ser? E a maioria de nós está aceitando ser manchado.
muitas vezes você quer carregar. É o trauma. Qual que é a mala que você usa de desculpa para estar gravado? Porque assim, ó, se eu pego uma pessoa cheia de mala, ela não vai conseguir andar muito bem. Eu pego uma pessoa livre, ela vai correr, ela vai para lá e para cá, não é verdade? Pois então, nós precisamos, sabe, tirar esses pesos da nossa vida, do nosso coração. E o próximo diz assim, ó: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Isso quando a gente vê ali, ó, é um deserto. Deserto só tem o quê? Areia. Existe vida no deserto? Difícil ter vida. É alguns bichos, algumas coisas só que tem, mas a maioria tudo morre. Só que aí a gente pegou uma planta que ela decidiu viver em meio ao deserto. É você que precisa decidir viver em meio a tudo que pode acontecer do seu lado. Tudo que pode acontecer do seu lado. Você precisa decidir. E isso é uma profetização. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Você precisa profetizar isso na sua vida. Fala assim comigo: eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar. É a sua escolha. É a sua escolha. Não é de mais ninguém, é a sua. E às vezes a gente se apoia: ah, mas é a minha família, ah, mas o meu passado, ah, mas o meu trabalho, ah, mas é porque eu dormi tarde, não consegui acordar cedo. Quando que a gente vai parar e falar: cara, isso me aconteceu, e agora eu vou ser diferente? Sabe que muitas coisas acontecem com a vida de cada um, né? E na minha vida, eu já tive decepções em que, se eu fosse olhar pela minha dor, por aquilo que me aconteceu, eu falaria assim: ó, chega, não ajudo mais ninguém, não vou orar por ninguém, não vou abraçar mais ninguém, não quero mais, chega. Se eu pegasse o que me aconteceu, de eu estender a mão para uma pessoa, de eu ajudar a pessoa, de eu fazer tudo pela pessoa, dar a vida pela pessoa, e depois receber um tapa na cara, receber desprezo, receber tantas coisas ruins, que se eu fosse o que me aconteceu, ou seja, essa situação, sabe o que eu me tornaria? A pessoa que não faz nada por ninguém, a pessoa que não cuida dos adolescentes, a pessoa que não ora mais pelas pessoas. Por que eu poderia pensar assim, ó, eu orei e não me deram valor, tomei um tapa na cara, ajudei e sofri, recebi a dor, mas eu escolhi olhar o exemplo de Jesus, que se Jesus fosse ver a ingratidão das pessoas, que Ele curou um dia, Ele curou as pessoas ali na frente dele, e muitos dos que Ele curou, que Ele fez milagre, estava lá: crucifica Jesus. E Jesus poderia fazer assim, ó: chega, vocês são um bando de ingrato. Ó, ser humano, ó, tô aqui falando, 3 anos vocês não mudam. Jesus poderia ser assim, se Ele pegasse o que as pessoas estavam fazendo com Ele. Mas não. Jesus, Ele era o que Deus falou para Ele ser. E Ele fala na cruz, ó: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda ora pelas pessoas que estavam xingando Ele. Ele ainda ora pelas pessoas que estavam ali crucificando Ele. Porque Jesus não decidiu ser o que fizeram com Ele. Jesus decidiu ser o propósito de Deus, Filho de Deus, aquilo que Deus escreveu para a vida dele.
Por que eu estou falando aqui de quebrar o efeito dominó? Porque quando uma pessoa peca, vamos supor que uma pessoa, ela vai, vamos dar um exemplo, tá? Uma pessoa, ela vai roubar. Para ela chegar no ato de roubar, teve muita coisa antes. Para ela chegar nesse ato aqui, ó. Sabe o que teve antes? Teve primeiro um gatilho, um pensamento. Teve primeiro alguma situação. Desculpa. Acabei derrubando aqui pra você não. Teve ali alguma coisa que aí vai desencadeando. É o efeito dominó. Olha o efeito dominó. A pessoa só precisa bater em um daqueles dominós. Só um. Se bater em um, o que vai acontecer? Já era tudo. Às vezes, você teve um pesadelo ou uma vontade de madrugada. E aí você acorda e você não repreende o efeito dominó. Você não pede ajuda, você deixa acontecer. Aí você ouve uma música, começa a mexer com seus sentimentos. Aí você manda uma mensagem para alguém que não deveria. Quando você vê, já era. A gente precisa quebrar o efeito dominó. Põe no próximo. Olha aqui, ó. Olha a mão. Você tem o poder de parar. Quando tá vendo que tá tudo destruído, começou com o pensamento, já tá no seu coração, já tá com vontade, para. Eu posso fazer. Por exemplo, casais que estão namorando precisam se guardar. Crianças, adolescentes. Eu vou ficar sozinho com um menino ou com uma menina? Não! Se ficar sozinho, o que vai acontecer? Vai ficar sozinho, vai ter vontade, pode ser que role alguma coisa depois, pode ser depois que piore a situação. Então, peraí, deixa eu me precaver. Eu não vou ficar sozinho. Porque eu tenho o poder de parar. E isso é o que a gente precisa fazer. Porque senão, se você não para, depois você se mancha. E essa mancha, muitas vezes, você acha que é você. Não, você não é um fracasso. Não, você não é eu tentei muitas vezes, não consegui. Não, você não é isso. Você é o que Deus planejou para você. Você é a força, porque Deus está em você. Mas você precisa deixar. Você precisa acreditar nisso. Você tem o poder de parar. E uma coisa vai desencadeando a outra. Por isso que eu coloquei aqui, ó, de uma forma positiva. No próximo. Efeito escada. Existe o efeito dominó. O efeito dominó vai caindo, não é? É queda. Mas existe o efeito escada. Que são coisas que você pode fazer, ó, para ir subindo. Para ir melhorando o seu degrau. Vamos ler aqui, ó, em Ezequiel, na mesma palavra, mais pra frente. Deus, ele fala primeiro da contaminação daquele povo. E depois Deus diz assim, ó, no 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades e edificados os lugares devastados. Essa é a promessa do Senhor. A promessa de Deus é nos purificar, é nos limpar, é a gente pegar o papel e falar: Senhor, me ajuda, me limpa, tira todas as manchas, tira todos os traumas, tira todas as desculpas, tira tudo isso que eu estou achando que sou eu, mas não sou eu. Isso não define quem eu sou. Eu não vou me tornar o que me aconteceu. Eu não posso me tornar o que me aconteceu. A gente precisa acreditar nessa palavra de restauração. E do efeito no efeito escada, o efeito dominó, existe a queda. Uma atitude que impacta e vai dando tudo errado. Começa no pensamento
eu só decidi que todos os dias de manhã, quando eu acordar, eu vou colocar o tênis de corrida. Só isso. Todos os dias de manhã, ela decidiu, eu vou colocar o tênis de corrida. Só. Ela não planejou, eu vou correr, eu vou dar não sei quantos mil quilômetros. Não. Ela colocou o tênis de corrida todos os dias de manhã. O que aconteceu? Olha o efeito escada. Por ela colocar o tênis de manhã, aí ela foi e deu uma volta no quarteirão. Aí no outro dia, ela colocou o tênis, ela deu uma volta maior. No outro dia, ela deu uma volta maior ainda. Quando viu, ela estava fazendo caminhada e ela estava correndo. Esse é o efeito. Porque quando você decide, às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande. Não, não é. Decide começar a fazer. Vem pro culto. Tá vindo já nos cultos? Chega um pouco antes para ajudar. Chegou antes para ajudar? Se entrega, se rasga na hora da música. E aí a gente vai vendo os efeitos acontecendo na nossa vida. E sabe o que eu penso? Existe uma história que é uma crônica, uma ilustração, que é assim, ó. Tinha um mato gigante e ele começou a pegar fogo. Ele começou a pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo. Aí um passarinho viu e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí esse passarinho pequenininho pegou, mergulhou no lago, foi lá e começou a jogar água. O bico dele, pegava um pouquinho de água do bico, ia lá e jogava. Pegava um pouquinho de água do bico, ia lá e jogava. Aí muitos pássaros olharam, o que ele está fazendo? Alguns, né? Ele é louco, ele acha que ele vai mudar alguma coisa. Olha só esse incêndio pegando fogo, então não vai adiantar nada. Outros pássaros que viram falaram assim, nossa, a gente precisa ajudar. E aí os pássaros foram lá, começou a pegar. E aí veio a águia, aí veio a gaivota, aí veio outros pássaros. E eles começaram a fazer o quê? A diminuir aquele incêndio. Começou com quem? Com um efeito. E quando eu olho para a minha história, eu vejo que lá atrás, quando eu tinha a idade de vocês, quem é que tem 12 anos? Quando eu tinha 12 anos, eu só decidi ir para a igreja para participar dos cultos. E aí depois eu participei das gincanas. Olha o efeito. E depois de participar das gincanas, eu comecei a me dedicar e a fazer a obra, eu me tornei líder. Se eu não tivesse vindo para o culto, se eu não tivesse participado da gincana, hoje eu estaria aqui? Olha só, o poder desse efeito, o efeito escada, é a gente fazer um passo de cada vez. E da mesma forma, se você não frequentar, se você parar de frequentar certos lugares, se você excluir contatos de pessoas, bloquear sites, se você tomar algumas decisões pequenas, aparentemente, a sua vida vai começar a fluir. Porque depende da gente. E sabe, Deus ele quer fazer, sabe, a restauração da nossa vida. Quantas vezes nós estamos assim, manchados. Mas o Senhor, ele não quer isso da gente. Não pense assim, eu me tornei bravo, eu me tornei magoado, eu me tornei uma pessoa. Pois é, você se tornou por coisas que te aconteceram. E quando você vai falar assim, eu vou deixar agora eu ser construído pela vontade de Deus, eu vou tirar de mim coisas que me construíram, que me deixaram ser ruim, que me deixaram ser magoado, que me deixaram ser traumatizado, que me deixaram, e vou começar a falar assim, Senhor, eu quero ser construída por Ti, eu quero ser mudado por Ti, eu quero tirar essas manchas e ser purificado por Ti. Que a gente possa permitir isso na nossa vida, amém? E para finalizar, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
influenciar no mundo. Deus, Ele quer que a gente se torne da natureza divina. É de Deus. A gente não pode pegar as coisas que nos aconteceram e falar, eu sou assim, pronto, acabou. Não, não, não. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Que você entenda hoje o seu real valor. Que você entenda hoje quem você de fato é. Você não é a mágoa. Você não é a raiva. Você não é a ansiedade. Você não é o desequilíbrio. Você não é a tristeza. Você não é o medo. Você não é o orgulho. Você não é as desculpas que você dá. Que a gente possa tirar tudo isso e pedir para que o Senhor Ele possa nos fortalecer e nos fazer lembrar quem nós somos de verdade. Amém?